Olá, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos e mundos, deuses, reis e mistérios. Inscreva-se, não custa. Recentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez alertas ao mundo sobre a possível ameaça nuclear. Suas palavras reacenderam discussões globais sobre os efeitos de uma bomba atômica, lembrando ao público os trágicos eventos de Hiroshima e Nagasaki. E a pergunta que não quer calar: qual seria o poder de destruição se uma bomba nuclear atingisse uma cidade brasileira como São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro? Seriam as consequências comparáveis às do ataque norte-americano às cidades japonesas? Ou a tecnologia atual tornou essas armas ainda mais devastadoras? Olá! Antes de responder, precisamos revisitar o único ataque nuclear da história da humanidade. Em 1945, os Estados Unidos já enfrentavam o Japão há 4 anos, em uma guerra devastadora que consumia vidas e recursos de ambos os lados. O presidente dos Estados Unidos emitiu um ultimato: rendição imediata, ou enfrentariam consequências catastróficas que ninguém poderia imaginar. Essas consequências incluíam a explosão de bombas nucleares, capazes de dizimar cidades inteiras em instantes. O primeiro alvo foi Hiroshima. Em um dia ensolarado, o Enola Gay, um bombardeiro B-29, sobrevoou a cidade e soltou a bomba Little Boy a uma altura de aproximadamente 9 quilômetros. A explosão ocorreu cerca de 600 metros acima do solo, liberando uma energia devastadora. Little Boy continha urânio-235, mas apenas uma pequena fração fissionou. Mesmo assim, o calor ultrapassou 4.000 graus Celsius em um raio de quase 5 quilômetros, com uma força equivalente a 15.000 toneladas de dinamite. Entre 50.000 e 100.000 pessoas morreram no dia do ataque. 10 quilômetros quadrados da cidade foram devastados, e a explosão foi sentida em cidades a dezenas de quilômetros de distância. Edifícios desapareceram em segundos e incêndios se espalharam rapidamente. 3 dias depois, uma segunda bomba, Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki. Diferente de Little Boy, Fat Man era feita de plutônio-239, um material mais eficiente e com um mecanismo de detonação mais complexo. A energia liberada foi ainda maior, devastando grande parte da cidade, que por sua geografia de vales, teve parte da destruição limitada, mas ainda assim, dezenas de milhares de pessoas morreram e áreas inteiras ficaram em ruínas. Após os ataques, o Japão finalmente se rendeu e a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Mas os efeitos das explosões continuaram a se manifestar. Radiação, queimaduras, doenças e morte lenta para os sobreviventes. Hibakusha, como ficaram conhecidos, sofreram por anos com náuseas, queda de cabelo, cataratas e câncer. A radiação deixou marcas físicas e psicológicas que atravessaram gerações. Mas o que aconteceria se uma bomba nuclear atingisse uma cidade brasileira? A destruição seria ainda maior. As bombas modernas são muito mais poderosas do que aquelas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Enquanto Little Boy tinha uma força de 15.000 toneladas de dinamite, hoje, bombas de hidrogênio podem alcançar 50 milhões de toneladas de dinamite. Se uma bomba de 1 megaton atingisse o centro de São Paulo, a cratera formada teria centenas de metros de diâmetro e dezenas de metros de profundidade. Prédios históricos como o Teatro Municipal desapareceriam. A bola de fogo evaporaria pessoas, animais e construções. O vento da explosão poderia atingir 250 km por hora, derrubando prédios que resistissem à força inicial. Dos habitantes da região, quase todos morreriam instantaneamente. Cientistas calcularam que, com uma bomba de 1 megaton, metade das pessoas em um raio de dezenas de quilômetros morreriam nas primeiras horas. Municípios vizinhos como Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Osasco e Taboão da Serra também seriam afetados. Simulações mostram que uma bomba semelhante à de Hiroshima causaria milhares de feridos e mortes apenas no centro de São Paulo.
Em Brasília e no Rio de Janeiro, os efeitos seriam igualmente devastadores, com dezenas de milhares de mortos e feridos. Além da destruição física imediata, há impactos ambientais e de infraestrutura que seriam catastróficos. Redes elétricas, abastecimento de água, hospitais e transporte seriam destruídos. A cidade ficaria isolada, impossibilitando o socorro imediato, e a contaminação radioativa tornaria a área inabitável por anos. A economia local e nacional sofreria um colapso, e o trauma psicológico das pessoas seria imenso. Apesar do risco, a probabilidade de um ataque nuclear no Brasil é extremamente baixa. Ainda assim, saber como se proteger pode salvar vidas. Durante uma explosão, o primeiro passo é se proteger da luz intensa e da bola de fogo, cobrindo o rosto e se deitando no chão com as mãos sobre o corpo. Se possível, usar um pano para cobrir nariz e boca, mantendo a boca aberta para equilibrar a pressão nos tímpanos. Após o impacto inicial, é fundamental procurar abrigo longe de prédios caídos e estruturas instáveis, permanecendo protegido da radiação. Nos minutos seguintes, não se exponha ao ambiente externo. Remova roupas e lave a pele se houver contato com poeira radioativa. Corte ferimentos e consuma apenas alimentos de recipientes selados. Frutas, vegetais e qualquer alimento exposto à explosão podem estar contaminados. É seguro permanecer no abrigo por pelo menos 24 horas até que autoridades confirmem a segurança do exterior. Essas orientações visam apenas a sobrevivência em caso de uma situação extrema. Espera-se que nunca seja necessário aplicá-las, mas o conhecimento sobre prevenção e proteção nuclear é uma forma de consciência coletiva. A história de Hiroshima e Nagasaki nos mostra que a destruição nuclear é real, e seu impacto se estende por gerações. As consequências físicas e psicológicas são profundas, afetando sobreviventes, familiares e sociedades inteiras. O avanço tecnológico fez com que as armas nucleares modernas tenham um poder de destruição incomparável. Comparar Little Boy e Fat Man com as bombas de hidrogênio atuais revela a diferença assustadora. Enquanto a primeira devastou uma cidade de centenas de milhares de habitantes, uma bomba moderna poderia dizimar áreas metropolitanas inteiras. Além do impacto imediato, há os efeitos prolongados da radiação. Mesmo quem sobrevive a explosões iniciais enfrenta anos de sofrimento. Doenças como câncer, leucemia e malformações congênitas podem surgir, e o ambiente contaminado torna-se inabitável por décadas. A memória de Hiroshima e Nagasaki permanece como alerta. A guerra nuclear não poupa nada nem ninguém, e o planejamento de defesa civil deve ser levado a sério mesmo em países com baixa probabilidade de ataque. Os efeitos psicológicos da ameaça nuclear não podem ser subestimados. O medo constante de destruição, a perda de entes queridos e a devastação de cidades inteiras criam traumas que atravessam gerações. Crianças que sobreviveram aos ataques viveram sob a sombra de doenças e preconceitos, e muitas famílias foram desestruturadas. Esse impacto social e psicológico é tão relevante quanto a destruição física. Simulações modernas mostram que, caso uma bomba nuclear caísse sobre qualquer grande cidade brasileira, os efeitos seriam amplificados por densidade populacional, altura dos prédios e concentração de atividades econômicas. Em São Paulo, por exemplo, áreas como a Avenida Paulista, região central e bairros densamente habitados seriam completamente devastadas. Hospitais, escolas e centros de transporte desapareceriam, enquanto radiação contaminaria solos e rios, criando zonas de exclusão por décadas. Compreender o poder destrutivo de armas nucleares é essencial para valorizar a paz e investir em prevenção. Embora a probabilidade de um ataque nuclear no Brasil seja mínima, simulações e estudos científicos nos mostram o potencial de destruição e as medidas básicas de sobrevivência. Conhecimento e preparação podem fazer a diferença,
e lembrar do passado é fundamental para evitar que a história se repita. A história das explosões em Hiroshima e Nagasaki é uma lição sobre o impacto devastador da guerra nuclear. O avanço das tecnologias aumenta o risco e a gravidade das consequências, mas a conscientização, prevenção e preparação podem salvar vidas. O estudo e a memória desses eventos devem servir como guia para governos e cidadãos, incentivando políticas de paz e educação sobre os riscos das armas nucleares. O poder nuclear não é apenas uma arma, mas um símbolo da responsabilidade da humanidade. Sua existência exige vigilância constante, compreensão histórica e preparação. A memória de Hiroshima e Nagasaki deve ser um farol para orientar políticas internacionais, reforçar tratados de não proliferação e inspirar a educação sobre os riscos que ainda persistem. A consciência global é a única defesa real contra a repetição de tragédias nucleares, e a história serve como testemunho do que pode acontecer quando o poder destrutivo é subestimado.